Os pais vão vibrar, vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, tá? e não duas, tá? Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Tem muita terra que a ONG botou laranja aqui, então o lobby é enorme para você não fazer a regularização também. Agora, pega fogo, o índio, toca fogo, o caboclo, tá? Tem as gerações... Fala, seus mal diagramados! A semana foi marcada principalmente pela contribuição preciosa dos paspalhos que deram carteiradas e ataques de histeria pelo Brasil, como foram os casos do Mr. Bento Gonçalves e do Machinho da sorveteria de Campinas. Tanto um quanto o outro, além da negativa, tem em comum a admiração pelo Jair Bolsonaro. E o Jair, ídolo dos dois, também se destacou nessa semana, mas atuando de outra maneira. Como? De forma negativa na questão do combate à pandemia e também aos incêndios que tomam conta do Pantanal e da Amazônia. E agora, na sexta-feira, descobri que também em Goiás está rolando uma queimada monstro. Mais uma vez, o nosso excrementíssimo presidente mostra que é um sujeito medíocre e que influencia pessoas iguais a ele. Além das pataquadas do Jair, tivemos também aqui no Brasil e no mundo vídeos como cidadãos que invadiram uma loja da Target e fizeram um protesto para não usar máscaras. Na Colômbia, uma estátua de colonizador foi derrubada para desespero dos liberais. E também tivemos Luiz Fux sendo nomeado novo presidente do STF e passando coronga para geral no novo Corona Fest do Brasil. Às vezes ficamos tão com o nosso país que caímos no erro do viralatismo e achamos que só por aqui os cidadãos andam sem máscaras e são negacionistas da pandemia. Um equívoco lamentável da nossa parte, já que para ser babaca basta ser humano, e nós tivemos vários exemplos disso pelo mundo. Nessa semana até o Noel Gallagher do Oasis disse que era contra o uso de máscaras, provando que tudo que é relacionado a essa banda é ruim, desde o Mirandous do Caio Coppola. Por outro lado, não podemos esquecer que o Corey Taylor do Slipknot defendeu o uso de máscaras. Mas pra você é fácil, né, cara? Você tá 30 anos se escondendo atrás de uma. Bom, vamos deixar pra lá esse papo de rock e vamos falar dos cidadãos do bem. Na Flórida, um grupo de norte-americanos entrou numa loja da Target e começou a protestar contra o uso de máscaras. As imagens parecem extraídas do filme Idiocracy, parece uma continuação do filme Idiocracy, né? Take your mask off! Yeah, take it off! Fucking idiot. We're not doing it! Take off your mask! Take it off! We're not gonna take it anymore! E os americanos ficam com tanto medo ali dos perigos externos, terroristas, mexicanos, imigrantes, não conseguiram entender ainda que o maior risco para eles são eles mesmos. Bom, faz 14 dias que os liberais brasileiros ainda estão criticando a indicação de Lô Surdo e Jones Manuel por parte do Caetano quando ele foi no programa do Pedro Bial. Sim, faz 14 dias ali que gente como Guga Chakra, Joel Pinheiro, Pedro Dória estão realmente tristes por não terem sido citados pelo cantor, né? Mostrando aí que o beijamão do Caetano ainda influencia na nossa cultura. E durante esse período eles fizeram de tudo, inclusive passar pano para os bandeirantes. O Joel Pinheiro disse que se não fossem eles, o nosso país seria só uma tripinha aqui no continente. E de tripinha ele entende bem, né? Já que ele é favorável à venda de órgãos, talvez por meio do aplicativo TripAdvisor. Agora, se eles estão putos com o Caetano citando Lô Surdo e citando o Jones Manuel, imagina só se eles vissem essa cena aqui que rolou lá na Colômbia. Nas cidades de Cali e Popayán, indígenas derrubaram estátuas do colonizador espanhol Sebastián de Belalcázar.
Eles colocaram pra baixo essas estátuas aí, e aqui no Brasil nós tivemos pessoas falando: não deve derrubar a estátua do Borba Gato, não, imagina. A estátua do Borba Gato deveria ter sido derrubada não só por questões históricas, mas também por questões estéticas, já que é feia demais. Mas claro que os liberais brasileiros nunca vão defender isso, sabe por quê? Porque esses caras eram tudo parente deles. E falando em arte, já que a derrubada de estátuas pra mim é muito mais artístico do que a própria estátua, nós tivemos o coletivo In Decline, em parceria com o artista plástico espanhol Eugênio Merino, criando um vídeo em que a galera jogava bola com a cabeça do Jair Bolsonaro. Antes eles já haviam feito o mesmo com a cabeça do Trump e com a cabeça do Vladimir Putin. Mas teve gente que achou que era muito exagerado, que aquilo ali incentivava o discurso de ódio. Inclusive, deputados do Mato Grosso do Sul fizeram uma live para repudiar a peça artística. O petista Cabo Alme falou que era contra e que aquilo ali era um absurdo. Bom, para quem ganha 30 mil como o Cabo Alme, deve ser muito fácil mesmo defender o presidente. Agora, pra gente que tá com a cabeça sendo chutada pelo Jair todo dia, aí é um pouco mais difícil, né? E vale a dica aí para os esquerdistas que acharam que era demais: reagir a autoritarismo não é a mesma coisa do que ser autoritário, né? Então, se vocês acham que isso daí tá exagerado, eu indico que continuem fazendo cartas de repúdio e ciranda na Praça do Pôr do Sol em Pinheiros, que talvez seja mais efetivo. O escritor Paulo Coelho fez um post pedindo para que o mundo boicotasse o Brasil por conta das queimadas na Amazônia e no Pantanal. E o que o gado fez depois desse post do escritor, que ainda chamava o nosso país de Talibã evangélico, fez contra ele nas redes sociais? Claro, atacou muito, né? Até que o Paulo Coelho foi lá e apagou o tweet. Mas mesmo assim, o escritor teve que encarar a semana toda sendo atacada por esses minions que provavelmente só leram um livro na vida, e provavelmente esse livro é O Alquimista de Paulo Coelho. Resultado: Paulo Coelho foi cancelado pelos bolsonaristas, que começaram a queimar livros dele e filmar essa vergonha alheia nas redes sociais, né? Teve aqui um vídeo que eu escolhi, que é de um sujeito que tá queimando o livro do Paulo Coelho, e em dado momento ele confunde o Coelho com o Paulo Freire e também diz que o Paulo Freire merece ter os livros queimados. Aqui é o que esse autor que mandou não comprarem produtos brasileiros merece. Pena que eu só tenho esse, senão eu queimava mais. Queima Paulo Freire. Paulo Freire não, Paulo Coelho. Mas o Paulo Freire também merece ser queimado. Dica: em vez de gastar tempo fazendo essa pataquada na internet, você aí que queimou o livro do Paulo Coelho dentro de um balde, você poderia usar o tempo livre e a energia para dar uma pintada e uma rebocada nesse muro que tá horroroso aí na sua casa. Apesar de eu não ser um fã de Paulo Coelho, acho que deu pra perceber, né? Uma leitura de um livro do cara pode ser uma porta de entrada para outras obras literárias. Isso é super importante mesmo na formação de gosto por leitura, né? Mas o nosso presidente, acho que ele não teve essa iniciação ainda. Quando ele disse ali em 2018 que o livro de cabeceira dele era Verdade Sufocada do Ustra, eu desconfiei, porque aquilo ali é um catatal de 600 páginas. Vocês conseguem imaginar Jair Bolsonaro sentado e lendo 600 páginas? Talvez ele tenha lido, mas deve ter demorado uns 20 anos. E nesta semana ele provou que ou não leu ou lê muito vagarosamente, porque durante uma entrevista no cercadinho do Alvorada, ele disse que agora vai mudar os livros didáticos do Brasil. Os livros agora terão o hino nacional e serão suavizados, porque segundo o nosso presidente, livros são um montão de amontoado de coisa escrita. Os pais vão vibrar, que vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, tá? e não duas, tá? Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo. Eu pensei a minha vida toda que conceitualmente
um livro fosse isso mesmo. Mas agora, pelo jeito, vou ter que me adaptar às novas versões de livros nas escolas públicas brasileiras. E também no cercadinho, né, esse lugar onde o povo brasileiro aproveita para passar as maiores vergonhas, Bolsonaro acabou provando que talvez nem tenha mais aquele apoio orgânico do começo do mandato, porque foram flagrados celulares com adesivos gov.br. E esse tipo de adesivo só é usado, sabe por quem? Por funcionário público. Então, aquela suspeita que a gente tinha de que o gado que vai pro cercadinho é pago, é verdade. Mas eles não são atores, tá? Eles são funcionários públicos. Afinal, nesse governo, nem o Mário Frias é ator. E eles são muito bem remunerados para fazer esse papelão ali no cercadinho. Tem até uma mulher que chora ali, fala: eu tô 6 meses sem trabalhar, tô sem dinheiro, não sei o quê. E tá com o adesivo GovBR no celular de 4 mil reais dela, que tá usando um óculos de grife, tá toda maquiada, com roupas bonitas e aquele cabelão hidratado estilo Simone e Simária. Estamos todos falindo, temos famílias. Então, se o senhor puder fazer isso... O povo querendo trabalhar e alguns governadores insistem ainda e ficam em casa. Querendo trabalhar e alguns governadores insistem. Se permite aí. 2. Mas o povo está passando fome agora. É isso, presidente? É isso. Presidente, a medida provisória. Imagina só, uma pessoa que tá ali no cercadinho chorando que não tá conseguindo nem comer por causa da pandemia, mas tá usando brincos de ouro, se ela pensasse no seguinte: bom, se eu vendesse óculos da Yves Saint Laurent, mais essas minhas joias da Vivara, talvez eu conseguisse comer por uns 2 anos, mesmo com arroz a 40 reais o quilo. Vocês sabem que o gado é capaz de tudo, né? E não seria o fogo que está dizimando o Pantanal e também parte da Amazônia que faria que eles repensassem o compartilhamento de fake news sobre o caso, né? Até porque o próprio presidente está reforçando essas mentiras e dizendo que... bom, não é bem isso. Tem um pouco de sensacionalismo da imprensa sobre o caso. Pô, tá pegando fogo na Califórnia e na África, vocês não falam nada. E ele vai além. Não, a culpa não é dos agricultores nem dos grileiros, imagina. A culpa é dos indígenas, dos caboclos e também da geração espontânea de fogo. A Califórnia está ardendo em fogo. A África tem mais foco do que no Brasil. Nós tentamos, com a regulação fundiária, resolver essa questão. Tem muita terra que que a ONG botou laranja aqui. Então o lobby é enorme para você não fazer a regularização também. Agora, pega fogo, o índio toca fogo, o caboclo, né? Tem a geração espontânea, né? No Zap Zap, por outro lado, tem gente falando que são as ONGs que botaram fogo ali, e não só, também o IBAMA. Aí o IBAMA teve que fazer um vídeo para explicar que sim, bota fogo sim, mas é uma técnica chamada fogo cruzado. Como funciona? O cara coloca fogo contra um fogo que está vindo, e aí os fogos se batem e preservam uma área maior, ou seja, você condena uma área menor para preservar uma área maior. E teve até que um bombeiro explicar isso daí para que o gado pare de passar as desinformações no Zap Zap. Nós aproveitamos o direcionamento do vento, o momento que já está anoitecendo, que a umidade é maior, a temperatura está menor, fazemos o aceiro, né, para garantir a segurança dessa área maior aqui. Mas não funciona, né? Uma hora dessa, sua tia já deve estar falando isso daí no teu zap de família. Imagina só, associação de bairro, grupo do condomínio. Tá dizendo que a culpa é do IBAMA, das ONGs, do Leonardo DiCaprio e da Greta. Para finalizar, um vídeo muito didático para você passar nos espaços coletivos que você ainda é obrigado a frequentar. Mas para falar sobre o quê? Para falar sobre como funciona a transmissão coletiva de Covid-19. Durante a posse do ministro Fux como novo presidente do STF, praticamente todos os líderes ali presentes contraíram a doença, incluindo o novo chefe da casa. Além do Fux, pegaram Covid Augusto Aras, da PGR, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Jair Bolsonaro e Davi Alcolumbre, que já tinham contraído a doença, claro, não desenvolveram a Covid neste momento. Então passa esse videozinho pequenininho aí para seus parentes para eles entenderem como seria uma sala de aula, por exemplo, né? Vai um infectado, pode passar para 5, 10, 15, mas parece que até hoje teve gente que não entendeu. Então é bom que vocês passem adiante como que foi o Covidão Fest do STF nessa semana, para que as pessoas entendam que é impossível se aglomerar antes de ter
uma vacina contra o Covid-19. Eu mesmo vou passar para Viviane Sena e para Tabata Amaral para ver se elas se ligam aí e param de pedir retorno das aulas. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro e também uma conta jurídica caso você queira fazer uma colaboração. Além disso, não estamos só no YouTube não, estamos em outras redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. É isso aí, siga a gente lá. E para todos aqueles que acham que os patetas estão apenas no Brasil, nós só temos uma coisa para te dizer: não passarão.